Boa noite, galera. A paz, tudo bem? Eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra que ela, pra mim, ela é muito especial, muito. Deus sempre fala muito com ela, através dela comigo, e eu tenho certeza que Ele vai falar ao seu coração. Ela encaixa muito bem em tudo isso que a gente está vivendo hoje, na nossa realidade, tanto natural quanto espiritual, o que a gente vê diante dos nossos olhos, e eu tenho certeza que Deus vai tocar o seu coração aí, onde exatamente Ele sabe que você está precisando. Por isso se liga, fica ouvindo aí até o final, que Ele vai falar. Amém? A palavra que a gente vai ler está no livro de Lucas, no capítulo de número 24, a gente vai ler do versículo 13 e vamos continuar porque é uma leitura um pouquinho longa, tá? Essa passagem fala dos discípulos no caminho de Emaús. Vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Aí Jesus perguntou para eles: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já é o 3º dia que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Eu vou parar aqui, depois a gente vai continuar essa leitura. Fecha seus olhos aí e vamos orar. Pai, nós te damos graças porque o Senhor é bom. Independente de qualquer coisa, o Senhor continua sendo bom. O Senhor continua sendo Deus e o domínio das coisas estão em tuas mãos. O que eu peço nessa hora, Deus, é que o Senhor leve a nossa mente, a nossa emoção cativa à obediência de Cristo, para que nada atrapalhe a nossa concentração naquilo que o Senhor tem para ministrar no nosso coração, Pai. Faz com que essa palavra seja viva, ela seja penetrante no coração do teu filho e da tua filha que está acompanhando, Senhor Jesus, esse vídeo. Em o nome de Jesus, toca, Senhor, aonde somente o Senhor pode tocar. Em o nome de Jesus. Amém. Vamos lá. O que era esse cenário aqui? Jesus tinha seus 12 discípulos e mais um monte de gente que seguia ele, mais vários discípulos. E esses 2, que a Bíblia diz que um chamava Cleopas, não fala o nome do outro, estavam voltando para a sua cidade de origem. Eles estavam voltando para uma aldeia que se chamava Emaús.
Por que eles estavam voltando? A Bíblia nos conta que eles estavam voltando tristes, decepcionados. E mesmo quando Jesus apareceu, Jesus já ressuscitado, apareceu ali para eles durante a caminhada, eles não o reconheceram. Porque tamanha era a tristeza no coração deles que impediu eles de verem Jesus. Qual é a primeira coisa que Deus tem para falar para você através desse texto? A primeira coisa que Deus fala sempre comigo nesse texto é que todos nós temos um propósito e Deus nos plantou em um lugar. O lugar daqueles discípulos não era no caminho voltando para a cidade de origem, não era voltar de onde eles saíram, mas sim caminhar para algo novo, caminhar para o propósito de Deus na vida deles, que era o quê? O que Jesus falou para todos os discípulos? Fiquem aqui orando, porque ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então era para eles estarem lá, junto com os outros discípulos. Mas tamanha foi a tristeza, a frustração, que eles desistiram do chamado, do propósito de Deus na vida deles e estavam voltando para o lugar de origem, voltando para o conforto, voltando. Emaús ali, a cidade deles, significa como se fosse uma zona de conforto. O lugar aonde eles conheciam, o lugar da onde eles saíram, o lugar aonde eles se sentiam tipo, é minha única opção, o que adianta, eu fiz tudo que eu fiz, eu entreguei tudo, eu acreditei em tudo, eu segui ele durante 3 anos, e aí olha no que deu. Porque era esse o sentimento que aqueles 2 discípulos carregavam. Eles carregavam um sentimento de alta frustração. Porque a Bíblia mesmo diz, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles pararam entristecidos. No fim do versículo 17 diz isso. Então eles estavam com os olhos impedidos de ver Jesus ali na frente deles. Você vê que Jesus fala com eles e eles não reconhecem. Eles não reconhecem a voz, eles não reconhecem de ver Jesus ali. Porque tamanha era a tristeza, a frustração, que eles ficaram cegos e surdos para aquilo que Deus estava falando com eles. E isso acontece na nossa vida. Nesse tempo que a gente tem passado, que a gente tem vivido, sem poder congregar, sem poder estar junto, sem poder ter o contato, sem poder ir à igreja, sem poder ter esse momento de comunhão como corpo, tudo isso leva-nos a esse sentimento de frustração. Muitas são as pessoas que acabaram se desviando, se deixando o seu coração esfriar. Deus tem falado muito isso comigo, que nesse tempo, uma das maiores armas que Satanás usou para atacar os seus, os de Deus, foi o esfriamento espiritual. Porque as pessoas frustradas com as notícias do dia a dia começaram a remeter que para que eu vou lutar? Para que eu vou acreditar? Para que eu vou orar? A situação tá desse jeito, olha, eu perdi o emprego, eu perdi isso, eu perdi aquilo, e eu vou voltar para o meu lugar de conforto. Entende? Só que não é isso que Deus quer para vocês. Porque Deus, Ele pede para mim falar isso para você. Assim como Ele apareceu aqui no caminho de Emaús, Ele está aqui nessa noite, falando através da minha vida para você, que Ele não desistiu de você. Que esse esfriamento que você está passando, essa tristeza, essa frieza espiritual, Ele ainda pode tocar e aquecer a chama do teu coração e você voltar como nunca ao propósito, ao lugar que você nunca deveria ter saído. Porque é isso que Deus faz. E qual foi o propósito de Jesus? Aqueles 2 discípulos eram tão amados e Jesus viu o potencial dele, que Jesus foi e apareceu para eles e perguntou para eles: espera aí, o que está acontecendo? Tamanha era a frustração, a decepção, que eles foram falando: meu, como que você não sabe? Você veio de Jerusalém, na direção que ele estava andando, ele estava vindo de Jerusalém.
Então ele falaram assim, você veio de Jerusalém e não tá sabendo o que aconteceu? Jesus, o Nazareno, a gente tinha a esperança que ele era o nosso Redentor, que ele era o cara que ia salvar Israel, que não sei o que, mas olha o que fizeram com ele, já passaram os 3 dias, olha lá, a promessa de Deus, no 3º dia eu vou ressuscitar. Jesus falou isso para eles na ceia, que ele ia ser entregue à morte, porque ele ia cumprir o propósito dele aqui, mas que ele ressuscitaria ao 3º dia. Então, já era 3º dia e eles estavam frustrados, porque eles não viram acontecer nada. Só que Jesus ali com eles, e mesmo assim eles não percebiam, não discerniam. Quantas vezes o Senhor levantou alguém para falar com você, levantou alguém para te dar uma palavra, levantou alguém para interceder por você, falar, e aí filho, filha, como você tá? Como tá teu coração? Aí, tá bem, tá bom, tipo, aí você pensa assim, não, pra que eu vou continuar crendo, pra que eu vou continuar lutando se tá tudo desse jeito, nessa situação, a realidade é essa, ó, já faz tanto tempo que Jesus prometeu pra mim, nada aconteceu. A promessa de Deus acontece no tempo dele, tudo aquilo que ele falou não volta vazio pra ele, saiba disso. Não, Deus não esqueceu daquilo que ele prometeu, ele simplesmente está te preparando para entregar aquilo que ele te prometeu. E ele não vai entregar antes de você estar pronto, porque ele não quer te perder. Por isso, querido e querida, o grande segredo disso tudo, eu vou falar no final. O que a gente tem que entender aqui nessa passagem? Eles foram conversando com Jesus, aí eles chegaram no destino, que era a casa deles, que era a aldeia Emaús. E aí Jesus fez como se ele fosse continuar seguindo em frente, aí os 2 discípulos falaram, não, entra aqui, vamos entrar em casa, fica aí, porque já tá tarde e tal, aí... Né? Porque eles foram falando, Jesus foi ensinando para ele da Bíblia, falando de todos os profetas e tudo que aconteceu e tal, e eles ficaram admirados. Eles falaram, não, então entra, fica com a gente, né, essa noite, e aí depois, amanhã, no dia seguinte, o senhor segue a sua viagem. E aí que entra o segredo. Quando você chama Jesus para entrar na sua vida, tudo muda. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Versículo 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, Jesus pegou o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. O que aconteceu? Eles chamaram Jesus para entrar dentro da casa deles. Quando Jesus sentou para ceiar na mesa, mesa fala de liberação de destino, mesa fala do seu lugar de comunhão com Deus, o seu lugar de livre acesso. Ele sentou na mesa ali com Jesus, Jesus pegou o pão, abençoou e partiu. Quando ele partiu o pão, eles lembraram, caiu, liberou a visão deles. Quando eles tiveram comunhão ali com Jesus, eles lembraram de quem ele era, eles viram, e aí Jesus desapareceu. O que isso fala para nós? Quando você deixa Deus acessar os lugares do seu coração, quando você deixa Deus tratar os lugares do seu coração que você não quer que sejam tratados, aonde existem os traumas, as frustrações, quando você chama Jesus para entrar dentro de você, e ele começa a tocar e começa a reacender a chama. Fala aí, peraí filho, o que você esqueceu? Lembra de quando você estava na minha presença e eu compartilhava os meus segredos? Porque hoje você não sente mais essa vontade? Chama ele para entrar aí. E ele vai reavivar essa chama. Deixa Jesus entrar e sentar e abrir o pão e compartilhar o pão. Grande era o propósito de Jesus na vida desses 2 discípulos, mas existe um mistério nesse texto.
A Bíblia diz que eram 2 discípulos que estavam caminhando, saindo do lugar que era a verdadeira promessa e indo para uma zona de conforto. A Bíblia diz o nome de um apenas. Por quê? Porque esse segundo discípulo, um era Cleopas, esse segundo discípulo pode ser eu e você qualquer dia da nossa vida. Nós sempre temos a tendência a sair quando Deus começa a nos tratar, quando a gente começa a não ver aquilo que a gente espera que Deus faça acontecer, a gente se desanima, se frustra e começa a querer sair dali e ir para o lugar que a gente acha que Jesus vai estar. Que no caso deles era a zona de conforto deles, que eles queriam voltar para a casa deles. Mas Jesus falou, não. O lugar da promessa, o lugar que é para vocês ficarem é lá. Por que vocês estão indo para lá? E eles precisavam ter esse encontro, eles viram a promessa ali diante dos olhos deles. Quando Jesus repartiu o pão, quando eles tiveram comunhão. Isso é o desejo de Deus, o grande segredo para transformar toda a tribulação que nós temos vivido é como está o nosso relacionamento com Ele. Entenda, tem uma passagem na Bíblia que diz, tende por motivo de alegria ou passar de por aflições. O porquê tende por motivo de alegria? Porque o Pai, Ele não tem prazer no teu sofrimento. O propósito de Deus, quando Ele permite que a gente passe por alguns momentos de dificuldade, algumas situações difíceis, é nos ensinar, é nos amadurecer, é nos moldar. Então, quando a gente faz isso, quando a gente entende isso, a gente começa a perceber, a mudar e a receber algo novo de Deus. Nesses últimos tempos, passei por várias provações, por várias frustrações que Deus falou assim, ei, cadê você aqui comigo? Aí eu falei, não precisa falar mais nada, saí da minha zona de conforto hoje, deixa eu sentar à mesa com o Senhor, entra aqui e tira o que tiver que ser tirado e acrescenta aquilo que o Senhor quer acrescentar. E dê liberdade, porque Ele sabe colocar, entenda, sempre guarde isso. Deus é especialista em colocar ordem no caos que está na nossa vida e no nosso coração. Esses são dias em que muitas pessoas ficaram com a mente atribulada, com as emoções atribuladas, muita crise de ansiedade, muita depressão, muita frustração, muitos planos e sonhos que caíram por terra, acabou a expectativa, a esperança. Mas Deus diz uma coisa, aquilo que Ele falou vai se cumprir. E quando você deixar Ele entrar e começar a colocar ordem no caos dentro de você, você vai começar a ver como Ele vê. A sua perspectiva de visão vai mudar, a esperança vai ser restaurada, a sua fé vai ser firmada, não na promessa, mas em quem prometeu. Esse é o segredo de não se entristecer como eles entristeceram, porque eles estavam confiando na promessa. Eles não estavam confiando no Deus que prometeu. Quando eles reconheceram, abriram os olhos, eles entenderam tudo. A realidade toda mudou na frente deles. E o Espírito Santo pede para que você nessa noite comece a rever o que está aí dentro. E convide Jesus, convide o próprio Espírito Santo para entrar dentro do seu coração e deixar Ele colocar cada coisinha no lugar onde deve ser colocada. Experimente fazer isso. Não tenha vergonha. Deus, Ele é Pai. Deus, o que Ele mais quer é ter um relacionamento íntimo. Você não precisa mudar o seu tom de voz quando vai falar com Ele. Você não precisa engrossar a voz, não precisa falar o português mais correto do mundo. Você só precisa saber que Ele está ali. Orar é falar com Deus, é você crer que Ele existe, que Ele está te escutando e você começa a compartilhar as coisas que estão no seu coração. Tem vezes que eu falo, Deus, está difícil demais, vem aqui, senta aqui comigo. E eu começo a falar com Ele. Se eu não ter Jesus como meu melhor amigo, se eu não ter Ele como quem eu posso compartilhar, Ele
que me dá o ar todo dia quando eu acordo de manhã. Ele nos dá tudo que a gente precisa. Por acaso você andou nu algum dia? Não. Você pode não ter tido aquela roupa que você sempre quis ter. Você pode não ter conseguido comprar algo que você sempre quis comprar, mas você não andou nu. E você não dormiu debaixo de uma ponte. Porque você quis. Porque você não tinha um teto. Por acaso faltou pelo menos um pãozinho na sua mesa para você comer? Você pode não ter conseguido sair todos os finais de semana. Você pode não ter conseguido comer aquele açaí maravilhoso todos os dias. Mas o básico não faltou na tua casa. Por quê? Porque Deus cuida de você, Deus ama você. E você precisa entender isso. Porque mesmo que esteja difícil, um tempo difícil, um tempo onde as coisas estão estreitas, esse tempo é pra gente correr e se apegar nele, é entrar dentro do lugar secreto, porque existem coisas, promessas, sonhos que Deus só vai compartilhar se você conseguir chegar nesse lugar secreto e viver lá. O que é esse lugar secreto? É o lugar ali de intimidade, onde você fala, porque não é só você falar para Deus, ficar lá tagarelando, isso é monólogo. O diálogo é quando você fala e consegue ouvir Deus falar. E como que Deus vai começar a falar com você? Você vai falar assim, mas eu vou ouvir Deus falar? Às vezes Deus fala de forma audível, mas às vezes, normalmente, Deus se revela através da palavra dele. Então você tem que separar esse tempo. Esse tempo é precioso demais, é na mesa que Deus libera os destinos, foi ali naquela mesa que Deus liberou o destino para aqueles 2 discípulos, quando ele partiu o pão, os olhos se abriram, tudo que estava impedindo eles de verem foi embora. Por quê? Porque foi liberado o destino. Então eu creio que nessa noite, se você permitir com que Jesus entre na sua casa, no seu coração, se você permitir que ele sente com você à mesa, que você tenha aquela comunhão com ele, ele vai colocar em ordem o caos que está a sua vida. E você vai começar a todo dia fazer esse mesmo processo, a todo dia ter esse tempo com ele no lugar secreto. Grandes mudanças vão acontecer. Você não vai mais passar por dificuldades? Vai sim. Vai. Porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então ele não falou que a gente só ia ter alegria, ele falou, ele nos preparou que a gente ia passar por momentos difíceis, mas que nós deveríamos ter bom ânimo porque ele venceu. Então a nossa garantia é o quê? Você vai vencer? Vou, mas por quê? Porque ele falou que eu vou vencer, porque ele venceu. Então eu tenho que crer nele. E quando eu olho pra ele, toda a situação fica tão pequena. Toda manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida. A graça do Senhor está estendida sobre a sua vida. E isso é poderoso demais. Eu quero orar com você para que essa palavra penetre mesmo e que ainda nessa noite você tenha esse encontro com Jesus, que Jesus comece a liberar destino sobre a sua vida, que Jesus comece a colocar em ordem o caos que está dentro de você, no seu emocional. Porque Ele sabe qual é a sua necessidade que está gritando aí. Ele sabe até mesmo melhor que você. Mas Ele vai entrar, só que você precisa convidar Ele, porque Ele não invade. Amém? Fecha seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu peço que assim como o Senhor encontrou aqueles 2 discípulos que estavam abandonando a Tua promessa e voltando para a zona de conforto, que o Senhor nos encontre nessa noite e comece a colocar em ordem, Senhor, o caos que está as nossas emoções. Começa, Senhor, a liberar destino, começa a abrir os nossos olhos para ver aquilo que o Senhor está vendo, Deus. Tira os nossos olhos do problema, da situação que nos impede de ver o Senhor, Pai. Assim como o Senhor fez com aqueles 2 homens, faz de novo conosco, Deus. Nessa noite, eu te clamo, Senhor, que o Senhor comece a tocar no coração dos teus filhos e das tuas filhas, fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer. Em o nome de Jesus.
é que eu te peço e te agradeço porque eu sei que o Senhor é bom. Amém. Querido, filhos e filhas, amados de Jesus, galera, é só chamar, é só falar. Separa o tempo para ficar com Ele e você vai ver tantas maravilhas acontecerem, mesmo em um momento de caos. Pode confiar, Ele tem feito isso na minha vida e vai fazer na sua, que não existe diferença nenhuma entre o amor dele por mim e por você. Amém? Tenha uma semana abençoada, que Deus se revele a vocês. Amém? Fiquem com Deus. Beijo no coração. Tchau.